Olá, meu caro ouvinte, Mr. Luar no ar, e hoje eu vou ensinar você a fazer um pacto. Não, brincadeira, isso fica para outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre um grimório muito conhecido e um rei que supostamente tentou ser um mestre Pokémon. O livro que estou falando é A Chave Menor de Salomão, também chamado de Lemegeddon. Um grimório supostamente escrito pelo rei Salomão. Com isso, eu acho importante a gente começar dando um pequeno contexto, primeiramente explicando o que é um grimório e quem foi o rei Salomão. Começando com a primeira pergunta, um grimório é um livro que contém feitiços, rituais, encantamentos, instruções para a criação de amuletos, poções, invocações, banimentos e... bom, meio que qualquer coisa relacionada à magia. A palavra grimório tem origem no francês antigo grammaire, que significa gramática, e tem a mesma raiz da palavra gramática. A relação entre esses termos é que na Idade Média, as gramáticas de latim eram guardadas em escolas e universidades controladas pela igreja. Como naquela época a maioria das pessoas não sabiam ler, qualquer livro não eclesiástico era suspeito de conter magia. E foi justamente nos livros que a magia passou a ser mais organizada, assim como no Grimório de Salomão. O que nos leva à segunda pergunta. Segundo a mitologia cristã, Salomão foi um dos filhos do rei Davi, e também quem assumiu seu trono. E em determinado momento, Deus lhe apareceu em um sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel com justiça. Deus agradou-se com o pedido e concedeu-lhe a sabedoria, e além disso, muita riqueza e honra. Atributos que o permitiram ser um rei bastante próspero. Porém, mais pro final de sua vida, ele tomou algumas atitudes que desagradaram a Deus. Acontece que ele tinha muitas mulheres, e com isso eu quero dizer que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E seus pais falando que antigamente não tinha essas putaria. É dito que essas mulheres o fizeram se voltar para outros deuses, como Astarte, uma deusa fenícia, e Melkon, o deus dos amonitas. Salomão ainda teria construído templos para os deuses de suas mulheres, e com essa desobediência ele foi punido, e seu reino lhe foi tirado a partir do reinado de seu filho após sua morte. Bom, acho que por enquanto é contexto o suficiente. Vamos para o assunto principal do vídeo. A Chave Menor de Salomão é um grimório datado do século XVII. O livro se trata de uma pseudoepigrafia, ou seja, uma obra falsamente atribuída a alguém, já que não existem evidências sólidas que sustentem que foi Salomão quem o escreveu. Uma conhecida tradução do texto é The Goetia, The Lesser Key of the Solomon King, por MacGregor Matters e com a introdução de Aleister Crowley. Sim, o mesmo da Sociedade Alternativa. O livro é dividido em 5 partes. Vamos analisar um pouco o conteúdo dele. A primeira parte se chama Ars Goetia, ou a Arte da Goetia. E é nessa hora que os fãs de Helluva Boss vão à loucura. Goetia é uma palavra de origem grega que significa feitiçaria ou truques, também podendo ser traduzida como uivo. Essa seção contém a descrição de 72 espíritos que teriam sido invocados e presos pelo rei Salomão em vasos de bronze selados com símbolos para que esses espíritos trabalhassem para ele. Esses espíritos são comumente chamados de demônios, mas algumas fontes os chamam até mesmo de anjos, ou de daimons, que é o termo mais apropriado, já que um daimon é um ser normalmente descrito como sendo um intermediário divino-humano, uma espécie de espírito orientador, não sendo necessariamente bons ou maus. Cada um desses 72 daimons possuem um nome, um selo ou símbolo próprio e um título de nobreza, sendo eles presidentes, cavaleiro, conde, marquês, príncipe, duques e reis, sendo essa hierarquia baseada na do Sacro Império Romano Germânico. Essa seção também traz como invocar estes 72 daimons e a personalidade de cada um deles, além, é claro, de dizer em qual área eles vão agir, a fim de ajudar o invocador. E por fim, essa parte nos ensina a confeccionar os vasos de bronze usados para prender esses espíritos. A segunda parte se chama Ars Theurgia Goetia. Teurgia é um antigo nome para ritos e práticas religiosas que deveriam possibilitar o contato com seres divinos e obter a ajuda deles. Essa parte explica os nomes, as características e os selos dos 31 espíritos aéreos, que são uma categoria especial de daimons, descritos como mais neutros ou benignos quando comparados aos daimons da seção anterior. A função desses espíritos é revelar coisas ocultas ao invocador, segredos, tesouros, saberes e coisas do tipo. Ars Paulina é a terceira seção do livro, e tem esse nome por supostamente ter sido descoberta pelo apóstolo Paulo.
Essa parte tem muita influência de astrologia. Seu primeiro capítulo fala sobre anjos relacionados com as horas do dia, além de seus selos, sua natureza e seus agentes. Além de descrever os aspectos astrológicos adequados para invocá-los e a relação deles com os 7 planetas conhecidos na época. O segundo capítulo fala sobre anjos que governam sobre todos os signos do zodíaco e a relação deles com os 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Além, é claro, de seus nomes e selos. Estes são chamados aqui como os anjos dos homens, pois é dito que cada pessoa teria anjos protetores dependendo da hora do dia de seu nascimento. A quarta parte se chama Ars Almadel, e ela nos conta o que é e instruções de como construir um almadel, que se trata de uma pequena mesa de cera com símbolos de proteção ligada a 4 velas. As velas representam os pontos de equinócio e solstício, vistos como pontos de ancoragem do zodíaco e as estações. Um almadel é um objeto indispensável para o mago que quiser invocar anjos superiores, que são ligados às esferas celestes e ajudam em tarefas individuais. As instruções para a criação de um dão detalhes sobre qual o formato, cor, materiais e rituais que devem ser usados para atingir um objetivo específico. A quinta e última parte se chama Ars Notoria e é um conjunto de orações e invocações para conseguir conhecimentos sem a necessidade de estudos. Aqui também nos é dito que todo esse sistema foi revelado a Salomão por Deus, o que entra em conflito direto com uma das primeiras afirmações que eu fiz no vídeo, a de que o texto seria falsamente atribuído. Bom, para explicar isso, vamos entender a origem do Lemegedon. A verdade é que a chave menor de Salomão é uma enorme coxa de retalhos de inúmeras obras que vieram antes dele. Estes textos foram compilados por ocultistas que tinham acesso a eles e misturaram esses grimórios antigos, como por exemplo a Clavícula Salomonis, que era baseado nas tradições da Cabala, que é uma corrente mística do judaísmo. Pseudomonarquia Daemonum, ou em português a falsa monarquia dos demônios, é um apêndice do Tratado sobre Bruxaria de Daemonum de Praestíges, escrito por Johann Weyer em 1577. Aqui já eram listados 69 dos demônios que aparecem em Ars Goetia. E a relação do rei Salomão com isso tudo pode ter vindo de textos apócrifos, ou seja, livros com teor religioso, mas que não são considerados canônicos na religião em que se baseiam. Um ótimo exemplo de texto apócrifo é o livro de Enoque, que eu já citei no meu vídeo sobre Hazbin Hotel e que já foi extremamente influente para o imaginário cristão que temos atualmente, mas que mesmo assim não faz parte dos livros que compõem as Bíblias atuais. Dentre esses apócrifos, um que inspirou fortemente o Lemegedon e a Goetia foi o Testamento de Salomão, que descreve como Salomão foi capaz de construir o templo de Deus comandando demônios por meio de um anel mágico entregue a ele pelo arcanjo Miguel. A ideia de que Salomão comandava demônios provavelmente tem origem no livro de Reis, pois lá é dito que ele construiu templos para deuses pagãos. Alguns desses deuses, inclusive, foram posteriormente demonizados, a fim de que sua influência fosse diminuída, como por exemplo Astarte, inicialmente uma deusa fenícia da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra, que tornou-se Astaroth, um demônio ligado ao pecado da vaidade e na busca por conhecimentos proibidos, que inclusive também aparece na Goetia. No século XIX, o ocultista Eliphas Levi tentou reinterpretar sistemas antigos de magia e esoterismo, misturando elementos filosóficos. Um desses sistemas foi a Ars Goetia. Ele dizia que o poder estava mais na mente do mago do que nas entidades invocadas, dando a essa obra um tom mais simbólico. O trabalho de Eliphas influenciaria outro ocultista muito famoso, o já citado Aleister Crowley, que via a magia como uma forma de se libertar das amarras morais impostas pela sociedade. A chave menor de Salomão, como já foi dito, foi traduzida por Crowley e MacGregor Matters. Crowley reinterpretou a Goetia como um processo psicológico, com cada um dos daimons representando um aspecto do inconsciente humano, que poderia ser domado e usado para atingir uma iluminação pessoal, o que, diga-se de passagem, é bastante próximo do significado original da palavra daimon. Atualmente, a Goetia é entendida como um sistema muito complexo de magia, recomendado para magos muito experientes e que entendam a necessidade de respeitar os daimons e tomar os cuidados necessários em suas invocações. Por fim, eu gostaria de deixar bastante claro que minha intenção com esse vídeo é puramente curiosa. Não estou aqui para incentivar ninguém a realizar esse tipo de prática e nem mesmo acreditar no que o livro diz. Afinal, como não é segredo para vocês, eu sou um grande cético que tem muita curiosidade em assuntos diversos, como religiões e crenças, por exemplo.
Pra mim, a parte mais legal desse tema foi a interpretação que trouxe no final, a de que os Daimons são metáforas para um aspecto do inconsciente humano. Afinal, se você quer conquistar alguma coisa, é importante, antes de tudo, que você conheça a si mesmo, conheça seus defeitos e suas qualidades. Mas talvez a Goetia não seja o melhor caminho para isso, então por via das dúvidas, comece a fazer terapia. Por experiência própria, eu posso dizer que isso sim adianta. E bem, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Bebam bastante água, as fontes como sempre vão estar na descrição. E até o próximo vídeo. Bye!